bom dia a todos. Irmãos, eu quero que os irmãos abram a palavra de Deus em Gênesis, de número capítulo 6. Nós iremos ler até o versículo de número 13. Gênesis, capítulo número 6, do 1 ao 13. Nesses textos nós vamos observar o que é que acontece quando Deus deixa uma pessoa, ou deixa uma nação, ou deixa várias pessoas, milhares de pessoas, sem a sua lei, sem a sua graça. Quando Deus deixa essas pessoas entregues a si mesmas, entregues aos seus próprios pecados, entregues às suas próprias paixões. E através desse texto nós veremos que quando Deus nos entregou a sua lei, Ele nos entregou com uma atitude de amor. Os irmãos vão ver por que é amor. Amor que preserva. Amor que preserva. Vamos ver que a entrega da lei de Deus ao povo dele é um momento de graça e é uma atitude de graça de Deus para conosco. Todos acharam o texto? Então, olha só o que o texto diz. Olha o texto. Eu vou ler com os irmãos. Aqui, meus irmãos, nós ainda estamos no começo da humanidade. Ainda é o começo da humanidade. Aqui, Adão já havia pecado, Caim já havia matado Abel, a descendência de Caim havia tomado de conta da terra, a descendência também de Sete, do qual vem Enos, e daí se começa a invocar o nome do Senhor, também já está na terra. Então, uma geração que Deus levantou para a adoração do seu nome já está na terra, multiplicando-se, louvando a Deus, oferecendo sacrifícios. E Enos, e Noé vai descender de Enos, que é o outro filho de Adão, de Eva, que Deus deu a Adão no lugar de Caim, de Abel. E Caim vai gerar os seus filhos também. Mas até esse ponto da história, Deus não havia ainda entregue a lei escrita. Deus não havia ainda feito uma aliança com o homem, como Ele vai fazer no Êxodo, que nós vamos ver hoje aqui. Êxodo capítulo 31, versículo número 18. Quando Deus vai entregar a lei, fazer a aliança ao povo e escrever uma lei com o seu próprio dedo. Então o povo ainda está distante dessa aliança. E nesse momento da história, Deus deixa o homem agir por conta própria. Em que sentido? O homem ser entregue a si mesmo, o homem mandar em si mesmo, o homem agir de acordo com a sua própria vontade ou mandar no seu próprio nariz, como o ditado, como nós falamos muito bem, quando nós estamos chegando na adolescência revoltados e dizemos aos nossos pais: eu já sou dono do meu próprio nariz, eu já sei o que fazer, né? Então a humanidade está nessa adolescência aqui. Nós já sabemos o que fazer, nós já nos tornamos fortes demais, numerosos demais. Nós já construímos cidades fortíssimas, os filhos de Caim vão construir fortíssimas cidades. Nós já desenvolvemos a tecnologia de fundir o aço e fazer armas, como os filhos de Caim fizeram. Nós já descobrimos até como melhorar a nossa cultura depois da queda do Éden. Nós já conseguimos desenvolver instrumentos de música e temos música para alegrar as nossas festas, para nós nos deleitarmos com as nossas sensualidades. Não é verdade? Os filhos de Caim não desenvolveram instrumentos de corda, né? Foram os primeiros músicos. E os filhos de Caim também não desenvolveram a tecnologia de fundir o aço, de descobrir o aço na natureza e fundiram armas para si, flechas, espadas e etc. Arcos fortíssimos. Eles foram homens beligerantes, homens afeitos à guerra, e tudo isso é graça. Veja que Deus ainda continua a derramar a sua graça sobre essa geração de Caim, porque Deus deu a eles e preservou deles a inteligência científica para que eles descobrissem uma pedra de onde poderiam retirar o metal e fundir aço. E a Bíblia diz que eles foram os primeiros a forjar material de guerra, armas de guerra. E também Deus deu a eles capacidade criativa. Deus preservou essa criatividade na alma deles para que desenvolvesse a música e desenvolvesse instrumentos para melhorar a música. E que coisa belíssima é a música até hoje. Quando eu ouço uma viola bem tocada, eu fico maravilhado, eu me alegro, eu acho bom aquilo. E eles foram os primeiros a desenvolver instrumentos de corda. E tudo isso nós vemos que é a graça de Deus ainda, irmãos, sobre eles, apesar de pecadores tão terríveis como foram. E aqui nesse exato momento da história,
nesse exato momento da história. Olha o que acontece com o homem, com nós, conosco, na verdade, quando somos deixados à nossa própria sorte, quando somos deixados para mandarmos em nós mesmos, sem lei, sem Deus falando em nossos corações, sem a lei de Deus trazida pelo Espírito Santo e colocada em nossas mentes e em nossos corações. Olha o que acontece com a humanidade. Olha o que acontece. Olha só. Vamos ver. Vamos ver se é bom mesmo ficar longe de Deus, sem ouvir a voz de Deus. Vamos ver se é bom mesmo. Como se foram multiplicando os homens na terra. Irmãos, multiplicar-se é graça de Deus. É graça de Deus. Mulheres gerarem filhos, é graça de Deus. Então veja aqui a graça de Deus, irmãos, sobre esses homens. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhe nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas. Irmãos, e ainda mais, ó, mulheres belíssimas. Irmãos, quando a Bíblia fala de mulheres formosas, eu paro. Porque se eu conheço, e nós conhecemos aqui mulheres belíssimas, formosíssimas, quando a Bíblia diz que eram formosas, diz essas naturalidades não chegavam nem ao pé delas, nem aos pés. Porque na época elas não tinham maquiagem, elas não tinham tratamento de beleza, elas não tinham tratamento facial, e Deus está dizendo que elas eram formosas. Eu falo, então pode parar. Essas aqui, acho que não chegavam nem aos pés de carregar os vestidos delas, para que elas se adornassem. Porque essas aqui eram belíssimas. Quando Deus disse Sara era formosa, eu digo assim, Sara era bela mesmo. Porque já uma senhora de 90 e poucos anos de idade, formosa, a Bíblia diz que ela era formosa ao ponto do rei cobiçá-la. Eu paro e dizer assim, Sara era muito bela. Vocês percebem isso? Então, ele está dizendo que as filhas desses homens eram formosas. Então os filhos de Deus tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então eles, irmãos, se as mulheres eram formosas e eles escolhiam as que mais lhe agradaram, imagina que eles escolhiam, como diz o ditado de hoje, só as top. Aí diz, então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, homens altos. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Mas como era o renome deles? Como era construída a fama deles? Como era construída a fama deles? Através do derramamento de sangue, através da violência. A fama deles era construída da mesma forma como o filho de Caim construía a sua fama. Matei um jovem porque me zombou de mim, né? E outro porque pisou no meu pé. Então a fama dele era construída através de derramar sangue no próximo, de matar o outro, de fazer com que ninguém passava por cima dele, ninguém o xingava, ninguém zombava dele, porque ele era o bom e ele não levava desaforo para casa. Não é verdade? Vocês já ouviram esse ditado? Eu não levo desaforo para casa. E esse mesmo ditado estava na boca da descendência de Caim e estava na boca desses homens, porque o que eles queriam era orgulho, era glória humana e toda ela baseada na violência. Então eram homens que tinham a sua fama baseada na violência, que viam o próximo não mais como alguém digno de respeito, de amor, de acolhimento, mas viam no próximo um rival e um inimigo seu, que estavam disputando também com ele a sua glória. Então ele tratava de eliminar, de matar. Então foi assim que esses homens tiveram renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Por que, irmãos, aconteceu isso? Por que o homem agora era continuamente mal e o pecado estava só avultando e o homem estava matando o seu próximo, derramando sangue humano como se derrama areia, como se joga pó sobre a terra? A vida humana não tinha mais valor de nada, o ser humano estava banalizado, não havia mais dignidade humana, não havia mais valor humano. Por que aconteceu isso? Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração.
Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Versículo número 8. Porém Noé, graças a Deus que existe esse porém na Bíblia, porém Noé achou graça diante do Senhor. E eis a história de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente na terra. O caminho, juntamente perecer com a terra. Senhor Deus, nos dá graça para aprender a tua palavra nesta manhã. Tenha misericórdia de nós mais uma vez. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos entregou a tua palavra. O Senhor nos alcançou com a tua graça e nos dá esse privilégio de entender a tua palavra, de vivê-la pela obra da tua graça e do teu Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor separou um homem para o Senhor. E depois separou homens e mulheres e povos de todas as raças, tribos e nações, para a glória do teu nome. Muito obrigado, Senhor, por tudo isso. Pedimos graça nesta manhã pelo teu Espírito Santo, para aprender a tua palavra aqui nesta manhã. Nos dá graça, em nome de Cristo Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém, Senhor. E amém. Irmãos, então, o texto aqui está nos mostrando que o gênero humano, todo ele se corrompeu, ao ponto de a violência crescer. E é interessante notar esse texto, porque nós vemos aqui o que acontece com uma nação, com um povo, com uma geração, com uma família, com uma pessoa, com um adolescente, com um jovem, com uma mulher, com um rapaz, com uma moça, que são deixados por conta própria, que Deus não entrega a eles a lei, que Deus não os regenera, que Deus não aplica essa palavra no coração deles. O que acontece com eles? Eles se autodestroem, e eles passam a não ter mais uma espiritualidade. Eles passam a ser agora pessoas carnais. Lembra do texto aqui que nós lemos? Por que Deus resolveu destruir a raça humana? Porque o homem tornou-se péssimo, o homem tornou-se corrompido a tal ponto, e Deus dizer da seguinte forma, no versículo de número 3, quando ele diz: então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Então, irmãos, aqui nós temos uma grande diferença. Quando Deus envia o seu Espírito Santo para regenerar os nossos corações, Ele nos devolve a espiritualidade verdadeira. Quando o homem é deixado por conta própria, o homem torna-se carnal. E carnal aqui, no mesmo sentido, o homem se animalizar. O homem põe-se em pé de igualdade com os animais. Ele torna-se feroz, destruidor, desafeiçoado, desafetuado. Ele não tem mais sensibilidade para o próximo. Ele não vê mais o próximo como alguém digno do seu amor, da sua atenção, do seu carinho, do seu acolhimento. Mas ele olha para o próximo agora e vê esse próximo como alguém que está competindo com ele, alguém que está contra ele, e ele tem que acabar com ele. E a gente lembra dos nossos dias, eu não lembro. Como é que o próximo tem sido visto hoje na nossa sociedade? Como alguém que está competindo no lugar de trabalho, na vaga de trabalho comigo. Como alguém que, se eu deixá-lo passar na minha frente, ele vai me prejudicar. Então, a humanidade hoje está vivendo os dias de Noé. Está vivendo os dias de Noé. Noé é o nosso contemporâneo, da mesma forma que os homens dos dias de Noé também são os nossos contemporâneos. Nós estamos vendo a violência em nosso Brasil aumentar assustadoramente. Ou não? Nós estamos vendo o infanticídio aumentar assustadoramente. Porque estes homens, irmãos, não querem saber de Deus. Abandonaram a Deus. Rejeitaram a Deus. Viram as costas para tudo quanto tem o nome de Deus. Abominam, irmãos, a palavra de Deus. E matam aqueles que vão lhes pregar a palavra
a nação brasileira não é diferente, irmãos. Por mais igrejas que tenhamos aqui, por mais igrejas que aqui tenhamos, irmãos, nós estamos vendo os resultados de uma nação que rejeita a lei de Deus e que rejeita a palavra de Deus. Nós estamos caminhando para aprovar leis a favor do aborto. Estamos caminhando para aprovar a lei da eutanásia. Já deram um grande passo para trás, não para frente, mas um grande passo para trás, para leis de casamento do mesmo sexo. E nós estamos vendo a nação brasileira sendo desfacelada, destruída, com a delinquência infanto-juvenil aumentando, as escolas sendo destruídas, a violência destruindo a educação, a violência tomando de conta do país, a corrupção empobrecendo ainda mais a nossa nação, encarecendo ainda mais os nossos impostos. E nós estamos vendo, irmãos, todos os dias os nossos jornais noticiando a degradação moral, a degradação humana que a nação brasileira e as demais nações estão sofrendo. Por quê? Porque voltamos aos dias de Noé. O homem é carnal e não quer saber de Deus, não quer saber da palavra de Deus, virou as portas para a palavra de Deus. E no livro, e na carta de Paulo aos Romanos, quando Paulo escreve sobre a sociedade romana e para uma igreja em Roma, o apóstolo Paulo diz assim: e por não darem crédito, por rejeitarem o conhecimento de Deus, aí eles revelaram. Eles rejeitaram. O apóstolo Paulo diz: Deus entregou tais homens as suas próprias concupiscências, para cometerem toda sorte de pecado, toda sorte de torpeza, a tal ponto das mulheres abandonarem o quê? O trato natural, e se inflamarem homem com homem e mulher com mulher, e sofrerem em si mesmos o pagamento do seu erro em seus próprios corpos. Nós temos visto quantas doenças têm atingido a humanidade de forma destruidora. Doenças que até hoje os laboratórios mais sofisticados tentam descobrir remédios para combater essas doenças. O máximo que eles podem é controlar um pouco essas doenças para que as pessoas vivam mais uns 20, 30, 50 anos no máximo. Deus, irmãos, não se esquece da sua lei. Deus não se esquece, irmãos, do seu juízo. E não esperemos que o juízo de Deus vai cair somente naquele dia que Ele vier buscar a sua igreja. O juízo de Deus, irmãos, já tem caído sobre a nossa geração, como o juízo de Deus caiu sobre a geração dos dias de Noé, como o juízo de Deus caiu sobre a geração dos dias de Sodoma e Gomorra e de Ló e de Abraão. Deus não se esqueceu do seu juízo, e Deus está mandando juízo sobre a terra. Todos os dias em que o sol nasce e todos os dias em que o sol se põe, Deus tem mandado o seu juízo sobre gerações e gerações de todos aqueles que abandonam os seus caminhos, que rejeitam a palavra de Deus, que cruzam a palavra, que cruzam o caminho da Bíblia e que se esquecem da pregação do Evangelho e abandonam esse Deus verdadeiro e santo. Deus não se esquece do seu juízo. Com esse texto, irmãos, eu quero começar com os irmãos a trabalhar o seguinte: Deus nos entregou a lei dele. Primeiro, quando Deus, lá no Sinai, resolveu entregar a lei dele escrita pelo próprio dedo dele. Abra aí, por favor, Êxodo 31, versículo 18. Êxodo 31, versículo 18. Quem quer ler isso para nós, por favor? Tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Muito bom. Agora veja. Leia de novo, vagarosamente. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, Deus falou com Moisés no Monte Sinai. Bom, o que significa isso? Deus falar. Os animais falam. Só lá em Nárnia. Eles falam. O leão fala, o texugo fala, um monte de animais não. Mas na vida real, a
A fala pertence a quem? A quem? A nós, seres humanos. Não é verdade? Essa capacidade linguística de denunciar a nós mesmos, de anunciarmos o que queremos, de escrevermos algo, não é verdade? De escrevermos livros, de escrevermos belas poesias, certo? Tudo isso é a linguagem, não é? Eu acabei de ler um livro do missionário Bruce Olson. Ele foi enviado para pregar os índios Motilones, na divisa da Bolívia com a Venezuela. E é interessante, irmãos, que para a tribo Motilone, sabe o que significava vida para eles? Quando eles diziam que alguém morria, eles diziam assim: a palavra saiu do fluido, a linguagem deixou o fluido. Interessante, porque eles chamavam a linguagem de vida. Vida para eles era a linguagem. E quando eu li isso no livro, eu lembrei que o princípio era a palavra, e a palavra era Deus, e a palavra é Cristo, irmãos. A vida é Cristo. Os Motilones já entendiam isso, já estavam muito avançados, além de nós, mesmo antes de o Evangelho chegar lá. Mas veja, eu quero dizer, Deus fala. Olha, fomos criados por Deus, não é? A imagem e semelhança de Deus, por isso falamos. E se falamos, isso faz o quê? Caracteriza a nossa identidade humana. Isso nos torna singular, isso nos torna intrínsecos, isso nos torna ímpares em toda a criação. Nós falamos. Falar é uma capacidade brilhante, nos faz viver seres pessoais, não é isso? Então, irmãos, qual a primeira verdade que nós temos nesse versículo 18 do capítulo 31 de Êxodo? Tendo Deus acabado de falar com Moisés, não é? Deus fez o quê? Entregou as tábuas da lei. Escrita pelo dedo de Deus. Olha aí agora. Irmãos, se esse nosso Deus falou com Moisés, falou com Adão, falou com Caim, até com Caim, irmãos, aquele rebelde, Deus falou com ele. E ele falou desaforos para Deus poupou por um certo tempo. Ele disse: sou eu o criador do meu irmão? Caim, está teu irmão? Sou eu o criador do meu irmão? Tenho eu responsabilidade sobre ele? Sou eu a babadeira, tenho que estar cuidando dele? Não tenho eu que me preocupar somente com minha vida, que já é demais? Desaforo contra Deus. Eu imagino Deus, aquela santa paciência dele, engolindo aquele desaforo de uma criatura tão medíocre, tão frágil, que é um pecador como nós. Deus ali segura um pouco. E Deus fala também depois com Adão. E Deus levanta Noé e fala com Noé, como nós vimos aqui. Deus chama Noé. E esse Deus está falando. Até esse momento em que Deus fala com Moisés, porque Deus já havia escolhido para si um povo para a glória do seu nome, um povo para portar a palavra dele, para levar a revelação dele, e um povo para ser missionário para as outras nações. Foi para isso que Deus chamou Israel, das entranhas de Abraão. Então, meus irmãos, faltou um A, né? Obrigado. Então, meus irmãos, pessoal, olha só, esse Deus nosso, esse Deus que se revela, é um Deus o quê? Pessoal. Isso faz toda a diferença se você é cristão e crê no Evangelho. Porque somente o Evangelho nos põe em contato com um Deus que é pessoal. Os demais deuses, irmãos, por mais que eles venham, por mais que eles sejam apresentados com pessoalidade, mas a pessoalidade deles é restrita, é limitada e não dão conta das demandas da existência humana. Por isso, toda nação que adorava deuses, eles não tinham apenas um Deus, todas elas eram politeístas, porque para cada necessidade humana ele precisava de um Deus. Então era um Deus para o amor, Afrodite, era um Deus para a guerra, Zeus, era um Deus para a colheita, quem? Marte, Deus para a guerra. E aí vai, irmãos, diversos deuses, porque para cada área
de Deus, porque eles não tinham conhecimento da revelação de um Deus único e pessoal, infinito, que desse conta de todas as demandas da existência humana. Então, quando a idolatria entra no coração do homem, ele não vai adorar apenas um Deus, ele vai adorar vários deuses, um panteão de deuses entrará no coração dele. A idolatria não abre a porta do meu e do teu coração apenas para um Deus, abre para milhares de deuses. Nós nos tornamos politeístas. Então, agora o Evangelho, a revelação da palavra de Deus nos revela um Deus pessoal. E esse Deus pessoal, ele fala com o homem. Irmãos, esse ato de Deus falar com o homem é graça ou não é? Porque, irmãos, Deus poderia ter se resumido ao seu silêncio, trancafiado em seus palácios de glória, continuado com os anjos na eternidade. Esse Deus que se basta, que nada falta na dispensa dele, que não tem necessidade, irmãos, de coisa alguma. Ele é completo em si mesmo, ele é feliz em si mesmo, ele é alegre em si mesmo. Ele é sábio em si mesmo, a fonte de tudo está nele, e essa fonte jorra de volta para ele mesmo. Esse Deus, ele poderia, irmãos, ter se recolhido aos seus palácios de glória e lá ficado, e deixado aqui embaixo, irmão, toda a raça humana se autodestruir, como aconteceu com esses contemporâneos de Noé. Mas esse Deus falou com Noé. Esse Deus chamou Noé. E Noé achou graça diante de Deus, e Noé andou com Deus. E agora Deus vai estabelecer também uma aliança com Noé, para depois estabelecer uma aliança com Abraão, e para da descendência de Abraão levantar Moisés, um grande povo, e dar a lei a Moisés e ao povo. Então esse Deus é pessoal, isso faz diferença. Isso faz diferença. Então, irmãos, isso faz diferença para você de verdade. Então você está dentro de um Deus que é pessoal, e Ele te deu uma lei também, irmãos, que é para a tua pessoa e para a minha pessoa. Porque agora é pessoa falando para pessoa, e pessoa com pessoa se entende muito bem. Não é verdade? Ninguém aqui conversou com o ET, não, né? Não tem como, né? Primeiro que eles não existem. Não é verdade? Mas conversar de pessoa para pessoa, a linguagem é inteligível. Ah, mas ele fala inglês. Mas eu arrumo um intérprete. Ele fala árabe, tem um intérprete. Eu aprendo árabe, a gente vai conversar em árabe. Porque temos essas capacidades, graças a Deus. Mas veja, se esse Deus é pessoal, essa lei dele também é pessoal. E é pessoal no sentido de que ela tem aplicações pessoais para mim e para todos. Isso faz diferença. Não é apenas, irmãos, ó, a lei de Deus. Por que eu estou começando com essa introdução básica para nós aqui? Porque nós não podemos tomar a lei de Deus como um código frio e mecânico de um Deus que chegou e se impôs. Eu quero é isso. De um Deus arbitrário que disse assim: agora vocês vão ter que andar na minha lei, porque senão eu mato todo mundo. Não é isso, irmãos. Não é isso que devemos entender da lei de Deus. Primeiro, a lei de Deus é uma revelação pessoal. E o ato de Deus revelar-se e revelar a sua lei, dar a sua lei a homens, isso é um ato de o que, irmãos? Graça, misericórdia, misericórdia. Alguém acha diferente? Ou você queria ter vivido na geração contemporânea a Noé, para ser destruída no dilúvio, para ser destruída pela violência dos gigantes que haviam na terra, tomados de ódio tinham no coração? E olha que naquele tempo eles não tinham essa academia ainda não, para tomar esse fermento aí, ficar forte mesmo e sair quebrando todo mundo. Então, meus irmãos, vejam, a geração de Noé, os contemporâneos dele, não entenderam essa revelação de Deus. E como seus pais, eles rejeitavam tudo quanto ouviam a respeito de Deus. Aí você pergunta: mas Davi, será que ouviram alguma coisa a respeito de Deus? Será que ouviram? Você acha que ouviram? Você acha que ouviram? O que você acha que ouviram? Através de Noé. Através de Noé e de quem mais? Os seus pais. E o povo de Deus que estava também lá na terra, do qual Noé é descende?
Eles não viviam uma vida diferente. E nos diz o texto do Gênesis que antes de Noé, Deus levantou um homem chamado Enos, filho de Sete. E aí a palavra de Deus, e daí se começou a invocar o nome do Senhor. Então essa geração que vem de Enos não está invocando o nome do Senhor, paralela àquela geração que não está invocando o nome do Senhor, mas que pelo contrário está vivendo de acordo com os seus próprios pensamentos, as suas próprias sensualidades, as suas próprias concupiscências, os seus próprios pecados carnais, estão tomando mulheres para si, vivendo uma sensualidade, uma devassidão. E o próprio Cristo, quando vai fazer uma exegese desse texto, ele diz assim como foi nos dias de Noé, que os homens casavam-se e davam-se o casamento, assim será também nos dias da vida do Filho do Homem. Lembra disso? As perversões morais tomando de conta daquela geração no dia de Noé. Então veja que é muita graça, irmãos, essa lei de Deus é entregue a nós, porque aqui eu não vejo uma letra fria, mas eu vejo uma escrita através do dedo de Deus que provém do seu próprio coração. Esse coração cheio de graça e de amor e de misericórdia por pecadores como nós. Porque nós vimos aqui que o coração de Deus se pesou, não foi? E pesou no coração de Deus o haver ter feito o homem. Esse pesarmos no coração de Deus nos fala de um Deus, não de um Deus desapaixonado, de um Deus mecânico e de um Deus que tem marionetes assim, não, de um Deus que constrói o algodão. Esse pesar no coração de Deus nos fala de um Deus que tem sentimentos reais e verdadeiros de olhar para o homem que ele criou, a imagem da sua semelhança, a imagem da sua pessoa, e agora ver esse homem se autodestruir no pecado. Isso pesou no coração. Tal qual o coração de uma mãe e de um pai hoje pesa, quando investiu tudo nesse filho e nessa filha, e vê que o filho ou a filha está tomando os caminhos que não foram caminhos que os seus pais empregaram e viveram para eles, mas que eles estão tomando uma vida errada de destruição. E sabem que os caminhos desse menino e dessa menina é caminho de morte, e que a vida que eles tomaram cheira a morte e destruição. Isso pesa no coração de um pai e de uma mãe que é tão imperfeito, quanto mais no coração de um Deus que é perfeito. Isso pesou no coração. E Deus agora olha para a humanidade, e a Bíblia diz que Noé achou graça. E Deus vai preservar Noé e sua família e alguns animais lá. Mas veja, entendeu isso? Isso entrou no seu coração hoje? Que essa revelação da lei de Deus não é Deus querendo impor, não é Deus querendo fazer com que ele aqui prevaleça de certa forma mecânica ou arbitrária, que esse Deus é um juiz mau. Essa não é a visão que você tem que ter de Deus quando ele te deu a Bíblia, quando ele me deu a Bíblia. A visão que você tem que ver de Deus na lei é que por amor, por graça e por misericórdia, ele resolveu se revelar o coração dele e a natureza santa dele e o caráter perfeito dele a nós através da sua lei. Tá bom? E aí diz o texto que mais? Que tu fechou. Escreveu. Tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Sim, então Deus escreveu com o seu próprio dedo. É uma visão maravilhosa, né? E esse Deus, além de falar, ele escreve. Irmãos, não sabe quanto é maravilhoso escrever. Quem diga os escritores e poetas compor músicas, a Bíblia escrita aí no nosso idioma, não é? Escrito para nós. E por que escrevemos? Porque Deus escreve. Deus escreve, irmãos. Deus escreve. E temos essa capacidade linguística de organizar a linguagem, de escrever, de falar. E Deus escreveu a sua própria lei e deu ao povo. Isso quer dizer, irmãos, que quando esse Deus fala a lei e esse Deus escreve a lei, ele carrega toda a entrega da lei, todo o texto da lei, de toda a sua pessoalidade. Quando você lê um escrito, um livro de alguém, todo escritor tem traços característicos dele, né? Você lê uma literatura de T.S. Eliot, você vai ver que T.S. Eliot tem uma maneira de escrever.
Você lê Baudelaire, ele tem outra maneira de escrever. De certa forma, se você pega os dois textos, as duas poesias em paralelo, elas estão sem o título e sem o nome do autor. Mas se você tem um certo conhecimento de literatura e você lê as duas poesias, você diz, essa aí foi escrita por Baudelaire, que o vocabulário dele é esse, a escrita dele é essa. As imagens que ele constrói no texto é essa. Você quer ter esse Eliot? A linguagem dele é assim. As imagens que ele constrói é assim. Os símbolos dele são esses. Deus escreveu, imprimiu toda a sua personalidade na lei. Então a lei, irmãos, não é para nós um artigo frio e mecânico, mas é a palavra dele que vem carregada da personalidade dele, da santidade dele, da graça dele, do amor dele, da misericórdia dele e da preocupação dele para com pecadores como nós, a fim de que não tomemos os nossos próprios caminhos e nos destruamos e sejamos destruídos debaixo do seu juízo. Por isso ele deu a lei. Então a lei, irmãos, a lei, o que ela revela? O que a lei revela? A lei revela a pessoa de Deus, revela a santidade dele, a perfeição dele, revela o caráter santo de Deus, revela, irmãos, também o seu amor para conosco, a sua graça para conosco, a sua misericórdia para conosco. Soma disso tudo aqui, vamos somar tudo isso aqui. A soma disso tudo aqui é igual, irmãos, é igual. Como resultado para nós, é igual a nós, a preservação do povo dele. Deus fez o secular, preservar o povo dele. Aí o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele vai dizer assim: olha, a lei nos serviu de aio até Cristo. Quando o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, nós vamos trabalhar esse testamento, quando o apóstolo Paulo trabalha esse texto dos Gálatas, diz que a lei nos serviu de aio até Cristo. Para que serve a lei? Paulo está dizendo, aio, não é o alho, não, alho, igual o mineiro fala, tem de alho aí para nós, não é esse alho do mineiro, não, é o alho, né? Tem um tigre falando, alho. Então esse alho é uma palavra grega que significa pedagogo. E no mundo grego, os pedagogos serviam, os pedagogos serviam o seguinte: para cuidar das crianças até que elas chegavam à idade adulta e que elas podiam agora, ir para uma escola de adultos. Podiam agora ter maturidade intelectual, emocional, comportamental, de relacionamento, para que pudessem agora se portar numa sociedade como adultos e aprender como adultos. Então Paulo está dizendo, preste atenção, a lei não é má. A lei é boa no sentido de que Deus nos deu a lei, para que ela, como um pedagogo, segurasse em nossas mãos. E sabe o que o pedagogo fazia? Passava o dia todo com a criança. Mas não o dia todo, mas até a noite. Tinha um quartinho na casa lá que ele dormia, para de manhã ele já acordar mais cedo que a criança. Levanta, filhinho, vamos para a escola, esse é o material de hoje, você vai aprender grego, e são dois, e fez sua roupinha, seu lanchinho é esse e tal. Aí levava lá o menino, chorando, com frio, mas levava, não é? Depois trazia, acompanhava os estudos dele. Então veja, Paulo diz que a lei é esse pedagogo. E sabe o que o pedagogo fazia também? Preservava a criança com o seu ensinamento, com o seu cuidado, de tal forma que essa criança não viesse a se perverter, não viesse a se extraviar e não dar continuidade nos seus estudos. Porque se ela não desse continuidade nos seus estudos, ela não conseguiria o quê? Status na sociedade, uma cidadania grego-romana estável, não conseguiria bons empregos, como o mundo de hoje. E aí o pedagogo preservava essa criança, ensinava até o ponto dela chegar a essa idade madura para que pudesse alcançar conhecimento de adulto e ter relações sociais corretas, etc, etc. E Paulo diz, e a lei é esse galo, que pegou os homens para os quais Deus revelou a sua lei. Deus deu esse pedagogo e diga, vai pedagogo, conduz esse pessoal até Cristo, entregue a eles aos mestres dos mestres que é Cristo. Mas vai, conduz aí. Então a lei vai conduzindo, irmãos, esse povo que Deus escolheu. O povo de Abraão. Escolheu Noé, de Noé vem Abraão, e Abraão nasce do seu filho
Sem, daí de onde vem as palavras, da palavra semitas, e Abraão nasce desse povo, e Deus vai agora entregar essa lei para que esse povo seja preservado por essa lei, até que vindo a plenitude dos tempos, nasceu quem? Nasceu Cristo, nascido de mulher, sob a lei, diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas também. Ele nasceu sob a lei, nasceu debaixo da lei para cumprir também essa lei. E agora, irmãos, o que nós temos que entender aqui, nessa aula de hoje, é que Deus entregou o seu povo aos cuidados do pedagogo chamado, da pedagoga, né? Chamada lei. Então a lei, irmãos, é o que? Preservação. É cuidado de Deus para conosco. Como que é cuidado? Olha para a geração de Noé. O que aconteceu com eles? Eles tiveram um pedagogo? Não. Então se extraviaram e foram destruídos pelo juízo de Deus. Olha para a geração de Sodoma e Gomorra. Tiveram um pedagogo? Não. O que aconteceu com eles? Fogo e enxofre. Deus matou todo mundo debaixo do fogo. Foi tanto fogo, que quando Abraão olhou para as campinas, Abraão arrefeceu o semblante e disse: misericórdia. Vi a fumaça de longe, fumaça subindo de longe. Os corpos foram carbonizados por inteiro, só sobrou cinza. E Deus arrancou logo lá por misericórdia. Então, irmãos, compreenderam isso hoje? Entenderam isso hoje? Você me misericórdia, né? Isso é maravilhoso para nós. Entender, ver a lei de Deus assim agora. E aí, daí a gente já começa a entender que a lei de Deus nunca foi mal. O apóstolo Paulo vai dizer isso que nós vamos. A lei de Deus é boa e o mandamento puro e bom. A lei de Deus é santa e o mandamento puro e bom. Porque eu não teria conhecido o pecado se a lei não tivesse me falado: não cobiçarás. E Paulo diz: essa lei é boa porque ela deu nome ao pecado. O que é pecado é pecado. Nós vamos entender isso na caminhada do estudo. O que Paulo quer dizer com isso, de certa forma. Mas eu quero, nós já vamos dar 11 horas, 5 minutos para 11 horas. Será que a gente terminar 5 horas, ou 11 horas? E eu quero só mandar uns irmãos aqui, ó. A Escritura define a lei de Deus de uma forma que sugere muito fortemente sua validade contínua hoje. Então, os irmãos estão percebendo que nós estamos pegando o estudo das Escrituras e mostrando que Deus faz com que a sua lei valha até os nossos dias. Que Deus não se esqueceu da sua lei, da mesma forma que Ele não se esquece do seu juízo sobre pecadores desobedientes, perversos e rebeldes, como a sua palavra. Então, meus irmãos, Deus não se esqueceu da sua lei. E aí que nós temos também, isso pode ser visto a partir de vários anos. Agora nós vamos entrar propriamente na natureza da lei de Deus. Primeiro, a lei de Deus representa o quê? A presença de Deus. A lei de Deus representa a presença de Deus. O que significa isso? Singular a lei de Deus é que ela foi pessoalmente escrita pelo Deus de Deus. Já expliquei isso para os irmãos. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as tábuas do seu testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Êxodo 31, 18. Aí tem os outros textos aí. A origem extraordinária da lei, como da alma de Adão, sugere o seu caráter. Irmãos, de onde saiu a alma de Adão? Leia aí, Gênesis 2, 7. De onde saiu a alma de Adão? A alma de Adão foi uma composição química, orgânica, que se misturou com os átomos, umas partículas, que se recombinaram com o acervado químico, proteico, não sei o que lá. Deram as explosõezinhas, uns clarões, e vão passar até a alma. Pode ler, por favor. Então formou o Senhor Deus ao homem no pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Amém. Eu creio nisso. Quem crê nisso? Deus faz um boneco de barro assim. E de onde é que vem a capacidade do oleiro hoje, do artesão? Esculpir, fazer vasos. De onde é que vem essa capacidade? Desse Deus que foi oleiro, o escultor, o princípio da criação. Fez um bonecão assim, bonitão,
Agora muito tanto. E das raízes de Deus. Alma vivente, mexe com a capacidade de visão, os neurônios perfeitos no cérebro, tudo zero bala, sem problema nenhum. Depois a costela dele faz uma mulher bonita, belíssima, da Adão. Eu creio nisso, eu creio nisso. Isso é fé. Isso é fé. Então, meus irmãos, para terminar aqui, que o pastor já se mobilizou aqui, a alma do homem veio de onde? Do próprio Deus, né? E de onde veio a lei? Dentro do próprio Deus. E ele escreveu com o seu Deus. Então a origem da alma humana provém de Deus da mesma forma que a lei de Deus provém do ser de Deus para nós. Provém do ser de Deus para nós. Ao mesmo ponto que estudar a lei de Deus, entender a lei de Deus, viver a lei de Deus, é viver a vida do próprio Deus. É andar com o próprio Deus, assim como bem, para finalizar, Elias andou e os demais andaram. Enoque, assim como Enoque andou com Deus, e Deus se agradou dele e tomou para si. Então, viver a lei de Deus, entender a lei de Deus, irmãos, eu conhecia a natureza do próprio Deus, é coisa maravilhosa, coisa santa, coisa bendita para nós. E aí, nós vimos a primeira verdade, que essa lei provém de Deus para nós. E na próxima aula a gente continua, se Deus quiser, com a graça dele. Amém? Deus que abençoe os irmãos e vamos finalizar.